sentar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meus irmãos, pela permissão do nosso pastor, os irmãos podem tomar assento. Glória a Jesus. Queridos, vamos abrir o nosso exemplar bíblico no terceiro livro do Antigo Testamento, a saber, Levítico. Por gentileza, você que trouxe o seu exemplar bíblico, Levítico, capítulo de número 6. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão procurando Levítico, capítulo 6, eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor, Wilton Padilha, o qual também é o primeiro vice-presidente da nossa convenção. E é o meu pastor também. Pastor Wilton é uma referência em nosso estado, muito querido por todos. Eu estava falando para o pastor, Maragogi, pastor, passou há 37 anos atrás, pastor? 35 anos atrás. E tem muitas pessoas que têm saudades do pastor Wilton Padilha. Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando o Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, para mim é um prazer rever meu amigo presbítero Oslair Galvão, que é um filho também de um grande amigo meu, em memória. É uma pessoa que nós tínhamos um contato. Que Deus continue abençoando o servo de Deus, né? Glória a Deus. E é muito bom saber que Deus tem feito prosperar o seu ministério. Amém? Deus abençoe a toda essa juventude. Vocês estão de parabéns, viu? Estava elogiando vocês aqui. Os jovens são preparados. Vieram trazer uma palavra firme. Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Todos encontraram Levítico capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo de número 12, para nós não nos estender muito, não quero ser muito prolixo. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: o fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Queridos, se eu fosse colocar um título para esta breve meditação, eu colocaria o título: há um fogo que esta geração não pode perder. Há um fogo que esta geração não pode perder. Nós vivemos dias, irmãos, na verdade é normal perder alguma coisa. Muitos perdem um relacionamento, muitos perdem uma amizade, muitos perdem algo valioso, mas o fogo nós não podemos perder. Há um fogo que nós não devemos perder. Nós vivemos, irmãos, em uma geração, eu posso dizer que é uma geração mais inteligente que já existiu na Terra. Mesmo sabendo que existe contramão, mesmo sabendo que em meio a uma geração super inteligente, há também uma geração imbecilizada. Mas a geração de hoje, ela tem acesso à informação. A geração de hoje tem contato com a internet. Hoje nós temos diversos aplicativos, diversas redes sociais que nos conecta com várias partes do mundo, com várias pessoas espalhadas pelo globo Terra. Nós vivemos tempos de muitas conferências, de shows, de grandes eventos, de grandes
congressos. Então, não temos dificuldade para ter acesso ao conhecimento bíblico por causa da internet, por causa de alguns meios que nos ajudam a ter acesso e conhecimento bíblico. Porém, nós estamos também vivendo em um tempo que a geração, ou que muitos que fazem parte desta geração, perdeu o fogo, perdeu o avivamento, deixou a chama se apagar, deixou a chama se extinguir. Mas graças a Deus que existe ainda em meio a esta geração, uma geração que está mantendo aceso as chamas no altar. Glória a Jesus, bendito seja Deus. As pessoas estão trocando, irmãos, o fogo. As pessoas estão trocando as chamas do avivamento. As pessoas estão trocando o queimor do Espírito Santo, essa chama do Espírito Santo. Muitos por causa do palco. Muitos estão trocando o avivamento por causa dos likes. Muitas pessoas têm trocado a presença do Espírito Santo por causa para ser aceito, para buscar a aceitação. Mas glória a Deus, como eu já disse, aqui em Arapiraca eu acredito que ainda tem jovens que preza pela presença, que preza pelo avivamento verdadeiro. Aleluia. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui para o texto, nós olhamos em Levítico, que foi escrito enquanto Israel estava no deserto. A Bíblia diz no capítulo 40 do Êxodo, que o tabernáculo já estava pronto. Em Levítico capítulo 9, versículo 24, Deus enviou o fogo do céu para consumir o holocausto. Deus enviou fogo do céu para queimar o holocausto, como ele aceita o sacrifício. Então, meus irmãos, esse fogo que saiu do capítulo 9 e no versículo 24, não era um fogo humano. O fogo que saiu não era um fogo produzido por ser humano. O fogo que saiu não foi um fogo produzido pelo sacerdote. O fogo que saiu não foi produzido pelo sumo sacerdote. O primeiro fogo que saiu e que aceitou o sacrifício e que queimou o holocausto foi diretamente vindo do Senhor. O Senhor que mandou fogo. Então, quando nós olhamos para Levítico no capítulo 6, nós vemos que Deus deu a ordem aos sacerdotes para manter o fogo aceso. Deus deu a ordem para os sacerdotes para alimentar o fogo aceso. Primeiro, quem mandou fogo foi o Senhor. O Senhor não disse: olha, vocês vão acender novamente a chama, vocês vão acender novamente o fogo. Não, Deus disse: vocês vão manter, vocês vão preservar, vocês vão sustentar, vocês vão manter o fogo que eu acendi. O fogo quem acendeu foi Deus. O fogo quem acendeu foi o Senhor. O nosso dever é preservar. O nosso dever é alimentar esse fogo aceso. Não deixar esse fogo ser apagado. Não deixar esse fogo ser extinto. Bendito seja Deus. Primeiro, irmãos, eu vejo aqui no texto que o fogo começa com Deus, não com os homens. Há muitas pessoas que têm tentado produzir fogo. Há muitas pessoas que têm tentado fazer fogo. Muitas pessoas têm tentado fazer avivamento, mas o avivamento e o fogo vêm de Deus.
O pregador pode ser muito bom, o cantor pode ser muito bom, o pregador pode ter uma boa oratória, o cantor pode cantar muito bem, mas se não vier o fogo de Deus, não acontece. Se não vier o fogo de Deus, não gera. Se não vier o fogo de Deus, não tem. Pode ter barulho. É bem verdade que avivamento também gera barulho, mas nem todo barulho gera avivamento. Então nós vemos, irmãos, que o fogo, ele começa com Deus, não com o homem. Primeiro, o fogo do altar não foi produzido, como eu disse, pelo homem. Não nasceu na criatividade, não nasceu na emoção, não nasceu na música, não nasceu na eloquência, nasceu através da presença de Deus. Hoje existe muita fumaça, irmãos. Fumaça. E a fumaça, ela é chamativa. Onde tem fumaça, as pessoas observam. Onde tem fumaça, as pessoas vão ver o que está acontecendo. Mas fumaça é diferente de fogo. Se existe muitas das vezes só a fumaça, o fogo já foi apagado. Nós não podemos perder o fogo do avivamento. Nós não podemos viver na fumaça. Eu não posso viver somente na fumaça. Eu tenho que estar com o meu coração ardendo. Eu tenho que estar com a minha alma ardendo. Eu tenho que estar com o meu coração ardendo pelo avivamento de Deus. Há muito barulho muitas das vezes, mas pouco fogo. Há muita zoada muitas das vezes, mas pouco fogo. Graças a Deus, meus irmãos, eu falo isso, não é por nada, mas graças a Deus a nossa igreja ainda mantém um verdadeiro fogo, um verdadeiro avivamento. É uma igreja que ouve a palavra, que se alimenta da palavra, é uma igreja que gosta da palavra. E quando eu falo de fogo, quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de apenas você pular, correr, sapatear, não é isso, porque o fogo não é isso, é você ter desejo pela palavra, é você ter desejo para vir para o culto adorar, é você ter vontade de vir para a escola bíblica, é você ter vontade de vir para a consagração, é você ter vontade de estar na presença de Deus. Quando tem fumaça, muitas das vezes tem marketing, mas não tem a presença. Mas pouco fogo, a fumaça impressiona, o fogo transforma, a fumaça emociona, mas o fogo santifica. Muitas das vezes a fumaça nos emociona, mas o fogo nos santifica. O verdadeiro fogo, irmãos, nos transforma. O verdadeiro fogo nos deixa aceso, não somente no culto de domingo, não somente no culto de segunda, não somente no culto de terça, mas o verdadeiro fogo nos deixa aceso por um bom tempo, por um bom tempo na presença de Deus. A fumaça, como eu disse, atrai multidões, mas o fogo produz discípulos. Um grande escritor aqui, Tozer, ele, em um dos seus escritos, ele disse: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, grande parte do que fazemos continuaria normalmente, mas na igreja do Novo Testamento tudo pararia. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos por aí querem tentar produzir fogo. Eles fazem aquilo que dá certo, não aquilo que é certo. Eles tentam causar avivamento, eles tentam causar o fogo. Se o Espírito Santo se retirasse, a igreja, essas igrejas por aí continuaria normalmente com a liturgia, com as pregações, com os louvores normalmente, mas a igreja verdadeira do Novo Testamento, tudo pararia.
porque sem o Espírito Santo nós não somos nada, porque sem o Espírito Santo a igreja não é nada, sem o Espírito Santo o pregador não é nada, sem o Espírito Santo o cantor não é nada. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nossa geração precisa parar de pedir experiências emocionais e voltar a pedir a presença de Deus. Glória a Deus. Vou adiantar aqui, segundo, o maior perigo não é nunca ter tido fogo, é deixá-lo apagar. O maior perigo na vida de um jovem, o maior perigo na vida de um crente é nunca ter tido fogo, é deixá-lo o fogo apagar. Eu, um exemplo, já teve fogo, mas deixou o fogo apagar. Já teve uma grande presença, mas hoje não tem. Já foi uma grande referência, mas hoje não é. Já leu muito a Bíblia, mas hoje já não lê. Já buscou muito, hoje já não busca. O problema é esse, é deixar o fogo se apagar. Levítico capítulo 6 e versículo de número 12, irmãos, nós vamos ver isso. O fogo arderá, permanecerá sobre o altar todos os dias. O fogo não vai ficar aceso só na segunda, o fogo não vai ficar aceso só no domingo, o fogo não vai ficar aceso só na quarta, o fogo vai ficar aceso só na quinta, não. O fogo é na segunda, o fogo é na terça, o fogo é na quarta, o fogo é na quinta, o fogo é na sexta, o fogo é no sábado, e o fogo é no domingo, e o fogo é janeiro, o fogo é fevereiro, o fogo é março, o fogo é abril, o fogo é maio, e o fogo para todos os dias até o arrebatamento da igreja. O fogo de Deus é todos os dias, sem exceção. Isso nos ensina algo poderoso. O que? Altar não vive de aparência ou de experiências antigas. Você conhece alguém que diz: eu já orei demais, eu já busquei demais, eu já preguei demais, eu já fui um jovem participante inscrito na escola bíblica, eu já fui um jovem que nunca perdi uma consagração, eu já fui um jovem que andava quilômetros e quilômetros a pé para ir para a casa de Deus, eu já fui um jovem que andava de bicicleta quilômetros e quilômetros para ir a pé para a casa de Deus. Ei! Nós não podemos viver de experiências passadas. Nós não podemos viver de experiências que se passou. Foi bom, foi muito bom aquilo que você fez. Foi bom, foi muito bom aquilo que fizemos lá atrás. Mas o Senhor quer saber como está o nosso altar hoje. O Senhor quer saber se o fogo está aceso na minha vida hoje. O Senhor quer saber se o fogo está aceso na sua vida, jovem, hoje. Não é o que passou, não é o que ficou para trás, não é a experiência, quando você chorava, quando você pulava, quando você gritava na presença, quando você não se preocupava com a maquiagem borrar, quando você não preocupava se alguém estava te olhando ou não, quando você não se preocupava o que as outras pessoas iriam dizer de você, quando você se entregava para o Senhor. Aleluia! O fogo de ontem não aquece o hoje. O fogo de ontem não sustenta muitas das vezes o hoje, se você não alimentar esse fogo. Ninguém vive espiritualmente de um congresso de um ano para cada ano. Ninguém vive de congresso de 5 anos por 5 anos. Ninguém vive de festa em festa. Nós devemos, irmãos, estar colocando lenha todas as manhãs. Eu preciso colocar lenha na minha vida todas as manhãs. Jovem, você precisa colocar lenha todas as manhãs. Se você não colocar lenha todas as manhãs, o fogo vai se apagar.
Se você não colocar lenha todas as manhãs, esse que nós estamos enfrentando nas escolas, na faculdade, essas coisas que está, irmãos, vindo contra a igreja, vindo contra a nossa juventude, pode apagar o fogo, pode apagar a chama que está em você. Mas olha para o teu irmão, não sou muito disso, dê uma catucada nele, principalmente você jovem, e diz: o fogo não vai apagar. Aleluia! Não é o fogo no retiro, uma vez por ano no período do carnaval. Não é da experiência quando você foi batizado no Espírito Santo. Não mantém o fogo aceso. A experiência quando você foi batizado ou batizada no Espírito Santo. Um exemplo, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver, irmãos, alguns personagens, alguns jovens, por exemplo, Sansão, Juízes capítulo 16 e versículo 20, ele deixou o fogo se apagar. Como assim ele deixou o fogo se apagar? O fogo foi apagando gradativamente. O fogo não se apagou de uma vez, o fogo foi se apagando. Primeiro, desobedeceu os pais. Segundo, foi casar com a mulher filisteia. Terceiro, passou pelo lugar cheio de vinhas. Quarto, quando voltou novamente, matou um urso e pegou a carcaça, ou seja, um leão morto. Matou um leão e depois pegou a carcaça do leão morto. Depois passou mel na carcaça e passou e bebeu, lambeu. Ou seja, ele teria que dar meia volta, procurar o sumo sacerdote, cortar cabelo e começar do zero. Se ele fizesse isso, o fogo não iria se apagar. Se ele fizesse isso, a chama não ia apagar, porque houve arrependimento. Mas ele continuou, meu pastor, ele continuou, ele colocou os portões de Gaza no ombro, ele fez de tudo, pensou: ainda eu tenho um fogo, ainda eu tenho um Espírito Santo, ainda eu tenho a presença. Mas de repente, irmãos, o Espírito Santo já não mais estava lá, o fogo já estava apagado. Bendito seja Deus. Chegou um momento que até os cabelos ele tinha, antes de Dalila cortar. Ele estava com os músculos, estavam com tudo, mas sem a presença de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Sansão, nós vemos que é possível sim manter a aparência e perder a presença. Vou repetir, é possível manter a aparência e perder a presença. Jeito de pregador, jeito de cantor, de fulano, jeito de alguma coisa, mas a presença foi embora, que nós não possamos apenas estarmos com aparência, mas termos a presença. A presença é mais importante do que a aparência. Você já viu alguém chegar, irmãos, muitas das vezes na igreja? Eu tenho certeza que todos aqui já viram alguém chegar e dizer: meu Deus, esse aí não vai sair nada, esse aí não tem jeito de nada. A gente abre a boca, Jesus começa a batizar, a renovar, a curar, a transformar. Sabe por quê? Muitas das vezes não tem a aparência, mas tem a presença. O importante é a presença de Deus. Glória a Deus. Quantos estão comigo entendendo? Levante a mão e glorifica a Deus. Já estou encerrando. Muitos continuam frequentando cultos, cantando, pregando, tocando, postam versículos, mas o altar já esfriou, o fogo já esfriou, não existe mais fogo nenhum, não aquece mais ninguém, não aquece mais o amigo que está do lado, não aquece mais a amiga que está do lado, não aquece mais ninguém na escola, não aquece mais ninguém na faculdade, ninguém vê um diferencial na vida dele, ninguém vê um diferencial na vida dela, ninguém vê a presença de Deus na vida dele.
O fogo é alimentado todos os dias. Levítico 6 e versículo 12, nós vamos ver, o sacerdote colocava lenha diariamente. Não era uma vez por semana, era diariamente. É todos os dias. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é todos os dias. Espiritualmente, Deus também nos deu lenha, irmãos. Deus te deu lenha, jovem. Deus te deu lenha, igreja, espiritualmente falando. Eu não estou falando literalmente, eu estou falando espiritualmente. Deus te deu lenha para você colocar toda manhã. Como assim? Lenha da oração, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar. Aleluia. A oração, irmãos, é lenha para a sua vida, jovem. A oração é lenha para a sua vida, meu amado irmão. O fogo diminui quando a oração diminui. Alguns dizem, quanto mais oração, mais poder. Pouca oração é o quê? Nenhum poder. Pouca oração, nenhum poder. Mas com a oração é muito poder. Martinho Lutero, ele dizia: tenho tanto trabalho hoje que preciso passar as primeiras horas do dia em oração. Era uma pessoa muito ocupada. Hoje, por causa das ocupações, das tarefas, do dia a dia, do trabalho, da escola, de tudo, irmãos, nós deixamos a oração para depois e muitas das vezes nunca oramos. Mas Martinho Lutero dizia: eu tenho muito trabalho hoje, por isso que eu preciso passar os começos do dia algumas horas de oração. Já estou encerrando. Charles Spurgeon, ele diz: uma Bíblia que está caindo aos pedaços, normalmente pertence a um crente que está de pé. Sabe qual é a lenha? A palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo? Quanto menos Bíblia, mais frio fica o coração. E quanto mais Bíblia, mais o seu coração será aquecido. Eu não vou mais adiante por causa da hora. Deus está dizendo para você, jovem: sustenta, mantenha o fogo aceso através da oração. Mantenha o fogo aceso através da oração. Mantenha o fogo aceso através da palavra, através da santidade, através da comunhão. A presença de Deus nunca sairá do altar. Oh, manduria calabaia, sai. Só quem acredita, levante a tua mão. Só quem acredita, levante a tua mão, abre a tua boca, glorifica a Deus nesta noite e diga: mantenha o fogo aceso. Você não pode perder tudo. Perca tudo, só não perca a presença, só não perca o fogo. Quando Davi viu que estava perdendo o fogo, quando Davi viu que o fogo estava se apagando, ele disse: não retires de mim o teu espírito. Pode tirar de mim o reino, pode tirar de mim a coroa, pode tirar de mim as vestes reais, pode tirar de mim tudo, só não tire a presença. Não perca a presença. Receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus abençoe. Obrigado, meu pastor.